E vamos estudar os primeiros versículos desta carta. Temos vindo a estudar a carta aos Efésios. No último domingo, especificamente, nós falámos sobre como deve ser o lar dos filhos de Deus no casamento. Como é que Cristo é manifesto em nós no casamento? Através de uma esposa que se submete ao seu marido e através do marido que lidera amorosamente o seu lar. Que cuida, que protege, que entrega a sua vida. E estas são as marcas em todo o contexto para aqueles que só chegaram agora à carta aos Efésios e só se juntam a nós no dia de hoje. Se tu leres para o resto da carta, aquilo que ficou para trás, tu vais ver que essas são as marcas de alguém cheio do Espírito Santo. Se manifesta por uma vida de obediência, de submissão e sujeição. E Paulo está a dar agora de maneira peculiar e prática onde é que isso se manifesta. E está na ordem do casamento, primeiro entre marido e mulher. E agora, hoje vamos ver entre os pais e os filhos. O relacionamento entre pais e filhos cristãos. O lar dos filhos de Deus. Como deve ser um pai cristão? Como deve ser um filho cristão? Um filho que conhece a Deus, que tem o Espírito Santo. Antes de lermos, é muito importante nós estarmos a estudar sobre isso. Uma pesquisa, e trago aqui alguns números para vocês conhecerem a realidade em que nós vivemos e a importância do estudo sobre o mesmo relacionamento de pais e filhos e de como deve ser o lar dos filhos de Deus. Uma pesquisa para um livro. O livro tem o título Falhas Tectónicas, Famílias Fragmentadas e Como Reuni-las. Publicado em 2020 este livro. Esta pesquisa demonstrou que mais de 1 a cada 4 norte-americanos relata ter-se distanciado de algum parente na família. Sobretudo, a distância ou distanciamento entre pais e filhos. 1 em cada 4 norte-americanos. Uma pesquisa similar, mas não nos Estados Unidos, agora mais perto do nosso contexto, Europa, uma pesquisa de uma organização britânica, diz que este fenómeno de distanciamento entre pais e filhos atinge 1 a cada 5 famílias do Reino Unido. Enquanto outros também pesquisadores académicos, terapeutas, na Austrália e no Canadá, afirmam que vêm observando uma epidemia silenciosa de rompimentos familiares entre pais e filhos. E a maioria desta quebra de relacionamento entre pais e filhos vem dos filhos. Vem dos filhos. Em 2015, por exemplo, agora vamos mais próximo do nosso contexto, Portugal. A Organização Internacional do Trabalho apontava Portugal como um dos países europeus também a abandonar mais os seus idosos. Mais recentemente, até no âmbito dos censos de 2020, a Guarda Nacional Republicana sinalizou mais de 42 mil idosos isolados em solidão em Portugal. 42 mil idosos. Aqueles que eles puderam sinalizar. Vocês sabem que um dos grandes problemas que não é muito comentado nas notícias, mas tu colocares uma pesquisa rápida no Google, há algumas notícias sobre os meios de comunicação em Portugal sobre o mesmo. Uma das grandes problemáticas em Portugal no Serviço Nacional de Saúde, que temos uma carência de camas, se deve a um número cada vez maior nos hospitais portugueses de idosos abandonados pela sua família. Há muitos que já tiveram alta há mais de 1 ano e continuam lá porque não têm para onde ir. A família os abandonou lá. A pergunta que se coloca ao ouvirmos estes números, e estes mais recentes que eu estou a falar do abandono dos filhos, ou seja, o abandono dos pais, os filhos abandonando os pais, onde é que estão os filhos destas pessoas? Destes idosos? Porque não são números, são pessoas. São pais que entregaram a sua vida, bem ou mal, mas entregaram também a sua vida pelos seus filhos. Muitos deles os criaram, se sacrificaram,
providenciaram todas as coisas, pagaram os seus estudos e agora são desprezados. Também devemos perguntar-nos, na nossa sociedade, onde também andam os pais. Não é só onde andam os filhos. É que onde é que andam os pais? Há um número crescente cada vez mais na nossa sociedade de consumo de drogas entre as crianças e os adolescentes. Cada vez mais. Onde andam os pais dessas crianças e adolescentes? Para colocar limites. Para educá-los. Para protegê-los. Ouvi uma história recente nas redes sociais que um avião ficou retido, já não me lembro o país, ficou retido 45 minutos porque uma criança não queria colocar o cinto. 120 pessoas no avião retido 45 minutos porque a criança se recusava a colocar o cinto. Eu te garanto que a minha mãe colocava o cinto. Colocava o cinto. Colocava o cinto. Onde é que andam os pais? Porque agora ninguém pode, não é? Não se pode fazer nada, não se pode mandar na criança. É a criança que manda nos pais. Não se pode exercer disciplina. O que vemos é cada vez mais crianças que mandam nos seus pais. Não é o contrário. Tu vês isso, não é? Talvez já assististe isso no próprio supermercado. Crianças que mandam nos seus pais. Crianças também, onde estão os pais? Daquelas crianças que passam 8 horas na escola, não porque os seus pais têm necessidades financeiras. Porque há pais, famílias que têm necessidades financeiras e que têm que trabalhar longas jornadas de trabalho ambos para poderem sobreviver. Mas eu estou a falar daquelas crianças em que passam 8 horas na escola, em que os pais se consomem nos trabalhos não por necessidades financeiras, unicamente porque querem ter um carro 0 km a cada ano, querem ter aquela viagem de férias às Maldivas. Onde é que andam os pais dessas crianças? Há um artigo muito interessante que teve o título Crianças órfãs de pais vivos. É isso que é a nossa sociedade hoje em dia. Crianças órfãos de pais vivos. Não foi escrito por cristãos. Não é um artigo de uma revista cristã. É a realidade dos dias de hoje. Que até não cristãos compreendem isso. O abandono da responsabilidade da paternidade. Muitos não querem ser pais. Querem que outros sejam os pais dos seus filhos. Amados, o assunto que vamos falar nos convoca a todos a uma responsabilidade, filhos e pais. E nós falamos baseados não naquilo que diz a nossa cultura. Não naquilo que diz os educadores modernos. Não naquilo que diz muitos dos psicólogos modernos. Nós baseamos-nos na única autoridade suprema nas nossas vidas, para todas as áreas, inclusive para o relacionamento entre pais e filhos e para a nossa responsabilidade como pais e filhos. É a palavra de Deus que vocês vão ouvir esta manhã. A palavra de Deus é a nossa autoridade para toda a regra de fé e prática. Inclusive para uma paternidade e maternidade saudável e bem-sucedida. É a palavra de Deus que é necessária para as nossas crianças e jovens, para os filhos. É a palavra de Deus a voz que nós precisamos de ouvir. E vamos, por isso, ouvir a voz de Deus. Jovens, vocês não precisam ouvir a Netflix, nem os vossos amigos na escola. O que precisam de ouvir é a palavra de Deus. É ela a fonte da sabedoria. Porque sabem o que vemos nas séries e filmes da Netflix, um desprezo pelos pais. Os pais são apresentados nas séries e nos filmes como tontos. Como que não sabem as coisas.
Mas não ouçam essas vozes. Vamos ouvir a sabedoria de Deus para nós, para a tua vida. Vamos ler a palavra de Deus, como deve ser o lar dos filhos de Deus. Como deve ser um filho de Deus sendo filho, e como deve ser um filho de Deus sendo pai. Vamos ler do versículo 1 até ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Senhor, fala-nos por meio da Tua palavra. Ajuda-nos a colher todos os benefícios da Tua sabedoria para nós. Nós estamos dispostos, como os Teus filhos, todos nós, a ouvir a Tua voz. Tu que és o nosso perfeito Pai. E queremos, Senhor, seguir os Teus sábios e bons conselhos para nós e aplicá-los. E precisamos da Tua graça para isso, Senhor. Faz-nos, Pai, receber agora mesmo, de maneira especial, a Tua graça. Não apenas para compreender a Tua palavra, mas para que os nossos corações desejem e busquem diligentemente obedecer à Tua palavra, como filhos e como pais, no nome de Jesus. Amém. Primeiramente, para os filhos, há 3 versículos. Para os pais, só 1. Então já sabem quem é que tem a tarefa, ou é mais difícil obedecer, e Paulo necessita dedicar-se mais, ou quem tem a tarefa mais difícil. Versículo 1 a 3 vemos a obediência e honra devida aos pais pelos filhos. O texto começa: filhos, obedecei a vossos pais. Muito interessante que Paulo está a usar um estilo de provérbios, não estava a sair a palavra, em que nós vemos muitas vezes isto: filhos, ou filho, ouvi a minha voz, em provérbios. E Paulo agora começa da mesma maneira: filhos, e ele vai agora transmitir sabedoria. O livro de Provérbios é sabedoria na prática para a vida. E Paulo, de maneira intencional, começa com esta mesma convocação: filhos, como Deus falando, a sabedoria de Deus falando para nós. E a primeira coisa que vemos é: obedecei aos vossos pais. A palavra aqui, filhos, deixa-me dizer-te que não está para uma determinada fase de idade. Não é só para crianças, não é só para adolescentes, ou não é só para jovens. Na verdade é uma palavra comum, que é usada para referir-se a um filho em qualquer idade, mas que esteja debaixo da autoridade dos seus pais. Então, se tu tens 30 anos, mas estás debaixo da autoridade dos teus pais, eu estou aqui a colocar um exagero, não é? Mas estás debaixo da casa dos teus pais. Essa casa não é tua, é dos teus pais. Estás ali. Tu tens que obedecer aos teus pais. Tu tens que obedecer aos teus pais. A palavra aqui é mesmo até, pode englobar mesmo filhos de maior de idade, desde que estejam debaixo da autoridade dos seus pais. Se já não estão debaixo das autoridades dos vossos pais, não têm que obedecer. Não têm que obedecer aos vossos pais. Mas enquanto estão, têm que obedecer. Um filho deve sujeitar-se aos seus pais. Esta mesma palavra, sujeição, é ser obediente aos mesmos. Necessita de ouvir os seus pais. Mas não é o ouvir em si que é suficiente. É ouvir, um ouvir que atende. Ou seja, que obedece. É esta a vontade de Deus. Porquê? Porque a obediência é característica de um coração regenerado, de alguém que nasceu de novo, de alguém que conhece a Deus, de alguém que tem o Espírito de Deus. A obediência é uma característica de alguém que nasceu de novo verdadeiramente. A desobediência é a característica do contrário. A desobediência é a característica de alguém que não conhece a Deus. Paulo já falou sobre isso em Efésios 2. Vamos só rapidamente a Efésios 2:2.
Reparem que a desobediência é característica de alguém que não conhece verdadeiramente a Deus. A desobediência aos pais. Filipenses 2:2. Diz assim a palavra de Deus: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A desobediência aos pais é uma característica de um jovem, de um adolescente, de uma criança que não conhece a Deus. Então este é o primeiro grande alerta. Todos nós temos uma inclinação para a desobediência. É certo? Todos nós temos natureza pecaminosa. Mas se a tua vida é marcada por constante desobediência aos teus pais e não pela obediência, então talvez o teu grande problema é com Deus, não é com os teus pais. Primeiramente é com Deus. Talvez ainda não o conheces verdadeiramente como teu Senhor e Salvador. Talvez ainda não nasceste de novo. Ainda não foste salvo. Ainda não recebeste o Espírito Santo. Porque a desobediência é uma característica dos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência porquê? Reparem que o texto em Efésios 2, nós já estudámos sobre isso. Não diz filhos desobedientes. Diz filhos da desobediência. Porque está a apontar para a desobediência de Adão e Eva. E todos nós somos filhos dessa desobediência. Mas podemos ter novas atitudes, um novo andar, ser bons filhos que obedecem aos seus pais por meio da obra de Jesus Cristo em nós. Filhos, todos os pais sabem isso. Vocês também sabem, por experiência própria, filhos, que naturalmente são desobedientes os filhos. Eu não tenho... São filhos da desobediência. Os meus filhos não estão aqui, a não ser o Filipe, mas acho que não está a prestar atenção ao sermão. Mas eu não tive que ensinar ele a mentir. Não tive... E ele mente. Quando eu lhe pergunto se ele fez isto ou aquilo, ele diz, não, foi o Paulo. Paulo. Laura, mana. Ele irrita-se. Eu não tive que lhe ensinar a ser egoísta. Ele não deixa os irmãos agarrar nas suas coisas. Ele quer tudo para ele. Porquê que eu não tenho que lhe ensinar essas coisas? Porque ele é filho da desobediência. Como nós. Reparem, talvez já ouviste falar sobre isto, que os filhos são como uma folha em branco. Uma folha em branco, uma tábua rasa. Um filósofo famoso fez esta sentença que se tornou famosa e é reproduzida por muitos educadores modernos. Os nossos filhos são uma folha em branco. Não são, não, uma folha em branco. São uma folha corrompida, inclinada ao mal e à desobediência. Não são uma folha em branco. Eles já nasceram inclinados para o mal, com a natureza pecaminosa, para a desobediência, e só podem mudar, ou alguém pode mudar verdadeiramente a sua natureza, o seu coração, unicamente pelo poder do Evangelho. Por isso, o que os nossos filhos precisam é do Evangelho em primeiro lugar. O único que tem o poder de transformar o coração. O que queremos atingir com os nossos filhos não é simplesmente a obediência. Não é simplesmente uma mudança de comportamento. Porque há muitos filhos obedientes, mas que na verdade eles não têm o coração transformado. É apenas uma obediência exterior. Não é uma obediência de coração. Não é uma obediência alegre. O Evangelho é o único que tem o poder de transformar o coração. O que os nossos filhos precisam é da transformação do coração. E só há um que tem o poder de transformar o coração. É Jesus Cristo. A obediência exterior é uma obediência que agrada aos homens. Mas Deus exige mais de nós. A obediência de Deus, o padrão da obediência de Deus não é apenas exterior. É interior também. Eu vou-vos dar um exemplo de como é que isto funciona no poder do Evangelho. Uma ilustração para tentar ajudá-los a entender isso. Por exemplo, tu podes oferecer-me hoje 10.000 euros para eu não assistir mais o Sporting até ao final da época. Para eu não assistir mais nenhum jogo do Sporting até ao final da época.
Eu espero que tu faças, que haja aqui alguém que me ofereça 10 mil euros para eu não assistir mais o Sporting até ao final da época. E eu te garanto, para ter os 10 mil euros, eu não vou assistir mais o Sporting até ao final da época. A grande pergunta é, eu deixei de gostar do Sporting? Eu deixei de gostar do futebol? Não. Apenas mudei o meu comportamento. Isso não é o Evangelho. Deixa-me dar outro exemplo. Eu posso até fazer tudo certinho na minha vida cristã. Até posso deixar de assistir o Sporting. Eu ia dizer na quarta-feira, não é? Que temos o culto de oração, mas o Sporting não está na Liga dos Campeões, não é? Está na Liga Europa. Mas pensemos que está na Liga dos Campeões, está bom? E eu posso ter, à mesma hora marcada do culto de oração, o jogo do Sporting na Liga dos Campeões. E eu até posso estar aqui no culto de oração. Mas estou aqui porque sou o pastor da igreja. Ficava muito mal o pastor faltar ao culto de oração. Mas onde é que está o meu coração naquele momento? É que é a grande pergunta. Onde está o meu prazer, a minha alegria? Em Deus ou no Sporting? Até posso estar aqui, mas o meu coração está em qualquer outro lugar. Vê a grande diferença do Evangelho. É mudar as afeições, não apenas o comportamento. E isto só é possível por meio de Jesus Cristo, dando-nos um novo coração. Por isso é que nós devemos conduzir aos nossos filhos, treinar mesmo assim. Nós vamos lidar com o comportamento deles. E é bom, porque é o primeiro passo para chegar ao coração deles. Nós devemos treinar os nossos filhos à obediência, porque Deus exige a obediência de nós. E devemos conduzir os nossos filhos à obediência, porque Deus o exige de nós. E algumas coisas que às vezes nós não treinamos bem os nossos filhos à obediência é que eles devem obedecer à primeira. Não é depois de 3 ou 4 e 5 vezes que chamamos para obedecer. Deus quer uma obediência à primeira. E nós devemos treinar os nossos filhos a obedecer à primeira. Dicas práticas para treinar os nossos filhos ao mesmo. E essas dicas eu retirei de um livro do David Merck, que já esteve aqui connosco, na nossa igreja, a ministrar-nos, até por diversas vezes, pelo menos umas 3. Ele dá estas dicas para treinarmos os nossos filhos à obediência. Primeiro, quando deres uma ordem, fala em tom normal, com clareza e olhando nos olhos. Isto é muito difícil para as mães portuguesas, não é? O tom normal. Eu sei, também é para as mães latinas, ok? Também conheço as mães latinas. Mas fala com um tom normal, olhando nos olhos e com clareza. Segundo, ensina os teus filhos a entenderem e a responderem ao teu pedido. Ou seja, quando tu pedes para fazer algo, treina-os para que possas ouvir sim, mãe, sim, pai. Porquê isto? É autoritarismo que te tem a tratar sim, mãe, sim, pai? Não, é para tu ter, não é por ele, é por ti. Para tu teres a certeza que ele ouviu. Porque se ele não ouviu, às vezes tu podes estar a castigá-lo e a discipliná-lo por algo que ele não ouviu ou não entendeu. E a culpa é tua, não é dele. Então garante primeiro que ele te ouviu. Sim, pai. Então que ele responda quando ouve, sim, pai. Sim, mãe. Só para termos a certeza que ouviram, não é? Podem estar distraídos na televisão, no telemóvel. Então temos que ter a certeza se ouviram. Terceiro, quando possível, devemos dar uma razão bíblica por detrás da ordem. Qual a razão bíblica para fazerem aquilo? Nem sempre é possível para todos os casos. Mas nós devemos sempre apontar os nossos filhos à obediência a Deus. Ao Evangelho. Àquilo que Deus espera e exige. Não nós, mas Deus. Por exemplo, quando não houver obediência imediata, deve haver uma disciplina apropriada. A obediência tem que ser imediata. Isso é que é a verdadeira obediência. Não é uma obediência por ameaças. Não é uma obediência porque ele se cansou que tu lhe pediste, que tu estavas a chamar o seu nome. A verdadeira obediência deve ser imediata. Também outra dica preciosa do David Merck. Os pais que nunca estabeleceram esse padrão bíblico, ou seja,
este padrão bíblico que vocês estão a ouvir, talvez isto pela primeira vez, e não estás a aplicar nos teus filhos. E há aqui coisas que eu vejo que não estou a aplicar corretamente aos meus filhos também. Então qual é a dica que nos dá David Merck? Os pais que nunca estabeleceram esse padrão bíblico devem pedir perdão aos filhos por essa falha. E agora dar uma explicação a eles. Chegas a casa, sentas-te com os teus filhos e vais estabelecer as novas regras da casa. E dizer como deve ser a obediência à primeira. E dizer se quando pedes algo, se eles podem só dizer ouvi pai, ok pai, sim mãe. E vais passar estas regras. A obediência não apenas deve ser à primeira, mas o que Deus espera é uma obediência completa, não é parcial. Nós às vezes ficamos satisfeitos com obediências parciais, mas o que devemos treinar aos nossos filhos é uma obediência de forma completa. Também uma obediência sem reclamação. De que é que serve obedecer, mas reclamar? Estar ali a murmurar, a queixar-se. O que Deus quer é uma obediência alegre. E também uma obediência voluntária. Ou seja, aquilo que eu chamei também, por outras palavras, uma obediência de coração. É uma obediência de coração. Porque isso agrada a Deus, eu vou obedecer aos meus pais. Porque isso agrada também os meus pais, eu quero honrá-los. Já vamos falar um pouco sobre isso. É de coração. Não é porque às vezes a obediência é agradável a experiência. Eu não estou a dizer para tu teres prazer em lavar a louça. Quando os teus pais te pedem para lavar a louça. Ou para limpar o pó. Ou para ir despejar o lixo, que é um grande prazer. Isso é o prazer da tua vida. Não é isso. Mas que tenhas prazer em obedecer ao teu pai e à tua mãe. Porque estás a agradar a Deus. E estás também a satisfazer e honrar os teus pais. E que esse seja o teu prazer. Não a tua ação em si. Qualquer que seja. Obediência e submissão são sinónimos nas Escrituras. Aqui a obediência é colocar-se debaixo da autoridade de. E esta é uma característica dos filhos de Deus. Dos filhos da obediência. Dos filhos da obediência. Um ponto. Tiago, então, se nós queremos obediência de coração e só o Evangelho pode, na verdade, transformar o coração, porquê é que tu nos estás a dar dicas práticas para levar os nossos filhos a obedecer? Focado também no seu comportamento, não é? Isso não é focado no comportamento? Não. Porque isso tem um propósito. Sabem qual é o propósito? É porque nós sabemos que é essencial que os nossos filhos se deem conta que eles não podem obedecer desta forma. Eles não vão obedecer desta forma. Imediata, completa, de coração, alegremente. Eles vão se dar conta que não conseguem. E eles vão ter aquilo que os santos no passado chamavam, os puritanos, uma frustração santa. Quando se derem conta que não conseguem viver de acordo ao padrão de Deus. E nós temos que provocar essa frustração santa nos nossos filhos. Para que eles se deem conta que necessitam de Deus para obedecer. Necessitam ser transformados de coração por Jesus Cristo. Eu já ouvi dos meus 2 filhos, o Paulo e a Laura, em lágrimas, quando eu lhe pedia para fazer alguma coisa, e eles em lágrimas a dizerem-me: pai, eu não consigo fazer isso. Pai, eu não consigo obedecer. E sabes o que é que eu digo quando chega essa frustração que eles têm? Eu digo: verdade, filho. O pai também não consegue. Mas Cristo obedeceu por ti e obedeceu por mim. Por isso podemos ser perdoados. E por isso podemos pedir ajuda a Jesus Cristo para que nos ajude a obedecer. É levar o Evangelho aos nossos filhos. E que Evangelho glorioso que nós temos. Aquilo que não podemos cumprir, nem podemos fazer, Cristo fez por nós. A obediência deve ser como no Senhor. Reparem o texto, não é? Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor.
Tal como a esposa deve estar submissa ao seu marido, independentemente de quem é o seu marido, se é cristão, se é não cristão, pelos méritos do seu marido ou pela falta deles, porque ela deve submeter-se por causa do Senhor, porque isso agrada o Senhor. A mesma coisa para os filhos. Os filhos devem estar sujeitos aos seus pais, independentemente de quem são os seus pais ou de como eles são. Se são cristãos ou não cristãos. Filhos cristãos devem obedecer aos seus pais, mesmo que eles não sejam cristãos. Filhos cristãos devem obedecer aos seus pais, não pelos méritos dos mesmos, mas pela posição que eles têm no lar. A posição da autoridade que foi dada por Deus. Foi Deus quem estabeleceu a autoridade na sociedade, na igreja, no lar. E nós obedecemos porque o fazemos primeiramente ao Senhor. Não é por quem Deus colocou na posição da autoridade. Olha, pensando no governo. Nós nos sujeitamos ao governo, não por quem é o governo, mas sim porque Deus nos diz para sujeitarmos. A mesma coisa para o lar, para a igreja, a quem Deus colocou sobre a autoridade. Devemos fazê-lo pelo Senhor e para o Senhor. Porque Deus diz que ao fazermos isso, o estamos a fazer a Ele. Mas Paulo também, e Deus obviamente, inspirando Paulo, o Espírito Santo, dar-nos a razão pela qual nós devemos, filhos, vocês devem obedecer aos vossos pais. Dá-nos a razão. Pois isto é justo. Ainda no versículo 1 ao final. É esperado dos justos, daqueles que têm em Cristo, que pratiquem a justiça, que façam aquilo que é correto, que é certo. E é certo obedecer aos vossos pais. É do senso comum, tanto para não cristãos, para cristãos, é do senso comum que é uma vergonha um filho desobediente. Filhos desobedientes são mal vistos na sociedade. Filhos que envergonham os seus pais são desprezados na sociedade. A desobediência aos pais é algo muito grave diante dos olhos de Deus. A desobediência aos pais, vocês sabiam, filhos, que é colocada nas Escrituras ao mesmo nível de uma traição, adultério, ou também colocado ao mesmo nível de idolatria? Vocês sabiam que a desobediência ao pai, ou um filho que maldiz o seu pai ou a sua mãe, recebia pena capital? Isto está em Levíticos capítulo 19, em Levíticos capítulo 20. Para nós vermos o padrão de santidade de Deus e o quão é importante um filho, e para Deus, um filho obedecer aos seus pais. Porque a desobediência aos pais, maldizer os seus pais, ser de vergonha para os seus pais, é algo muito grave aos olhos de Deus. E estás debaixo do juízo de Deus. Estás debaixo do juízo de Deus. Se permaneces assim, sem arrependimento. Aliás, vamos a 2 Timóteo, capítulo 3. Qual é a característica dos injustos nos últimos tempos? 2 Timóteo 3 vai-nos dar uma característica dos injustos nos últimos tempos. Dos homens injustos, maus, as mulheres más e perversas. Qual é uma das características nos últimos tempos? 2 Timóteo 3, 1 a 5. 2 Timóteo 3, 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder.
foge também destes. Até diz que estes todos têm forma de piedade, comportamento completamente correto, exteriormente. Por fora, brancos, por dentro, podres. Podres. E uma das características de podridão do coração é a desobediência aos pais. A desobediência dos homens injustos nos últimos tempos. Cada vez mais vemos o atrevimento dos pais, a falta de autoridade para com os pais, das crianças, dos adolescentes, dos jovens da nossa sociedade. Isso é uma característica dos últimos dias, que vai aumentar ainda mais e mais. Um filho de Deus, com a ajuda de Deus, buscará obedecer aos seus pais. E isso irá resultar no cumprimento da vontade do Senhor para ele. E a sua vontade, a vontade de Deus para nós, para ti, filhos, é boa, agradável e perfeita. Versículo 2 a 3, além da obediência, vai um pouco mais além. É difícil diferenciar a obediência de honra, mas é algo que vai mais além. Reparem, honra ao teu pai e à tua mãe. É um mandamento, claro, está na lista dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são para hoje. Também. Na verdade, é um mandamento que se encontra no meio dos 10 mandamentos. No 5º mandamento. Algo muito interessante. Há quem diga até que nós vemos uma divisão clara dos mandamentos. Claramente. Os primeiros 4 mandamentos se referem diretamente à pessoa de Deus. Os últimos 6 mandamentos se diz que se refere ao próximo. Mas eu creio que os pais está no meio, fazendo uma ligação entre a honra a Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo. Honra ao teu pai e à tua mãe. No centro dos mandamentos. Eu acho esse detalhe muito interessante. Deus colocou no centro dos mandamentos, nesta transição. A honra é respeitar o pai, é dar valor. Por outras palavras melhores, é dar valor aos seus pais. Nós honramos, e a obediência e a honra estão ligadas. Porque nós honramos quando obedecemos e obedecemos para honrar. Eu volto a repetir. Nós honramos os nossos pais quando obedecemos e obedecemos aos nossos pais para honrá-los. A honra e a obediência vão juntas. Em Romanos 1, 30 a 32, podem ir, por favor, acompanhar-me a Romanos. Está logo após os Evangelhos e Atos. E temos Romanos. Capítulo 1, versículo 30 a 32. Outra grande advertência para aqueles que não honram os seus pais. Aqueles que não obedecem aos seus pais. O que é que diz Paulo sobre os mesmos? Em Romanos 1, versículo 30 a 32. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos. É uma característica do homem, do coração humano, dos injustos, dos incrédulos. Continua, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, novamente, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia, ora conhecendo eles a sentença de Deus. Qual é a sentença de Deus para estes tais que são desobedientes aos pais? Reparem como continua o texto. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo afirma que o pecado da desobediência aos pais é passível de morte. Nós devemos ter claro que não todos os pecados são iguais. A Bíblia não trata todos os pecados de maneira igual. Aliás, o que é que Jesus Cristo disse para aqueles que estavam a ouvir o Evangelho por meio da sua boca, de maneira visível, da sua boca e através da sua vida? Menor juízo haverá para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Naquele dia, menor juízo. O que é que Tiago fala sobre mestre? Um mestre da palavra, um pregador da palavra, estará sob maior juízo.
Não todos os pecados são iguais. E há pecados passíveis de morte. E no fundo, todo o pecado, na verdade, o salário é a morte. Mas há pecados com maior gravidade e há esse destaque nas Escrituras para a desobediência aos pais. Na cultura da nossa sociedade, o que primeia não é a honra aos pais. Vocês ouviram os números que eu disse ao início. O que primeia é a desonra aos pais. Parece que até virou moda na nossa cultura, que agora é uma cultura de vitimização. É a cultura de vitimização. Eu sou uma vítima na sociedade. E até virou moda culpar os pais. Parece que os pais são os culpados de todos os nossos problemas e fracassos destas novas gerações. E que eles não são responsáveis. São os pais. Eu não estou a ignorar, obviamente, que há experiências marcantes. Aliás, eu contei sobre a minha própria experiência pessoal, o meu divórcio dos meus pais, e não tenho nenhuma memória deles juntos, porque se divorciaram quando eu tinha 4 anos, e isso deixou marca. Há experiências que deixam marcas. Mas de igual forma, eu continuo e fui sempre responsável pelas minhas ações. É certo que há pais abusivos, espancadores, mas vemos uma tendência generalizada até daqueles que não têm nenhuma razão. Obviamente não há pais perfeitos, não há mães perfeitas, isso não existe tal coisa. Todos nós fracassamos também como pais, mas parece que há uma tendência até de colocar a culpa, a vitimização em outros e sobretudo nos nossos pais. Por isso é que vemos numa sociedade em que vemos filhos processando os pais. É por isso que vemos psicanalistas fazendo os seus pacientes regressarem ao seu passado para descobrirem traumas causados pelos seus pais. Vivemos numa cultura de vitimização, isso também na igreja. Não, a igreja está assim, isto já vem de trás. Por isso é que fazemos isto. É que nós herdamos isto. Não, tu tens uma responsabilidade diante de Deus. Nós podemos ser diferentes pelo poder do Evangelho. Independentemente das circunstâncias. Nós podemos receber o problema para viver além das circunstâncias e responder de maneira diferente e de uma maneira que agrada a Deus. E Deus exige, é uma ordem, que os filhos honrem os seus pais. Está nos 10 mandamentos. E como honrar os nossos pais, filhos, de maneira prática? Eu vou dar alguns exemplos. Não os envergonhando em público, por exemplo. Não os envergonhes em público. À frente de outras pessoas. Não gozes dos teus pais lá na escola também. Obedecendo aos teus pais, honras os teus pais. Respeitando os teus pais. Não falando mal deles, não é? Ou não exibindo os seus podres que tu conheces dentro da tua casa. Não traz cá para fora, para desonrá-los. Foi isso que fez Cam a Noé quando viu o seu pai bêbado e nu. Em vez de ajudar o seu pai, cobrir o seu pai, foi contar aos seus irmãos. Maldição veio sobre ele. Maldição veio sobre ele, da parte de Deus. Cuidando dos teus pais, honras, cuidando dos teus pais quando necessitarem. Nós temos exemplo disso, de filhos fiéis que cuidam dos seus pais. Está aqui o Rui Marques. E sempre que vou lá visitar a Dona Laura, ela sempre fala do quão especial é o Rui como filho para ela. Cuidando dela. Ela sempre fala do seu filho. E do cuidado que recebe dele. Vivendo uma vida digna. Pedindo conselho também aos seus pais. E até eu digo filhos que já saíram do lar. Já não estão debaixo da autoridade do seu pai. Mas sabes como é que tu podes honrar os teus pais? Continua a chamá-los para pedir conselho. Eles já viveram mais do que tu. Eles já... É certo, fizeram mais coisas e boas coisas. Essa é toda a experiência
que também eles têm para te oferecer, tanto nas más e boas coisas para ti. Também retribuir-lhes tudo o que fizeram por ti. 1 Timóteo 5 fala sobre isso. A igreja só deve ajudar uma viúva se ela não tiver filhos. Se tem filhos, são os filhos que devem cuidar. São os filhos que devem retribuir o que os pais fizeram por eles. Não é a igreja, não é o Estado. É os filhos. 1 Timóteo 5 fala sobre isso. Temos que sempre chamar os filhos à responsabilidade. Até quando devemos honrar os nossos pais? Até à morte de ambos. E deixa-me dizer-te algo mais. Até depois da morte dos teus pais, tu deves continuar a honrá-los. O testemunho, a memória deles. Porque a obediência tem validade, sim, enquanto eles estão vivos. Ou enquanto tu estás, melhor dito, debaixo da sua autoridade. A obediência tem validade. A honra não tem validade. A honra não tem validade. Novamente, Deus, na sua palavra, não apenas ordena, nos manda que honremos aos nossos pais. Ele nos dá as razões para fazermos isso. Nos dá coisas positivas, bênçãos, promessas. Reparem, para que te vá bem. Para que te vá bem na vida. Para que sejas abençoado. Para que recebas o favor de Deus. Para que tenhas sucesso. Obedece e honra aos teus pais. Filhos obedientes aos seus pais encontram-se numa esfera de proteção, de provisão de Deus para o seu bem por meio dos seus pais. Claro que é isso. Se os meus filhos forem mexer na tomada, eles estão a ser desobedientes, porque eu já disse para não mexer nele. Se eles obedecerem, eles estarão fora de perigo. Nunca lhes vai acontecer nada. Mas se um dia decidirem usar nem sei como é que agora não me veio o nome, aquilo para as mulheres usam para o cabelo, aquilo de ferro, o gancho. Um gancho e enfiar na tomada, se não vão morrer, vão estar perto disso. E por outras palavras é isso que... E podia dar outros exemplos. De uma esfera de obediência aos pais, dá proteção. E também tens o favor de Deus sobre ti. Uma bênção especial para que te vá bem. Ele recebe um filho que honra os seus pais, recebe a bênção de Deus. Recebe os conselhos de Deus também e os abraça, que são segurança e direção. Experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E colhe os frutos para a sua vida. E também vê os mesmos frutos nas gerações seguintes, nos seus filhos, e reproduzindo isso através dos seus descendentes. Porque muita coisa nós imitamos os nossos pais. Eles são de exemplo. E se nós admiramos os nossos pais, os amamos, nós vamos reproduzir também isso nas nossas vidas. E outra promessa diz aqui: sejas de longa vida sobre a terra. Agora, o texto diz que este é o primeiro mandamento como promessa. Será o primeiro mandamento como promessa? Não. Não há promessas antes disso, deste mandamento? Vamos a Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos, por favor. O segundo livro da Bíblia. Eu vou tentar explicar isso da melhor forma para vocês. Em que sentido é que Paulo diz aqui que este é o primeiro mandamento como promessa? Porque, na verdade, nós vemos que na lista dos 10 mandamentos, Êxodo 20, há um mandamento anterior que tem uma promessa. Nós vemos isso. Se tu estás atento aos 10 mandamentos, tu na verdade vais ver que este não é o primeiro mandamento como promessa. Então o que é que Paulo quis dizer? Vamos primeiro ver que este não é o primeiro mandamento como promessa. Diz assim: não farás, versículo 4, Êxodo 24, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e olha a promessa, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E só depois é que vem o mandamento: honra ao teu pai e a tua mãe.
Então, em que sentido é que Paulo diz que é o primeiro mandamento com promessa? Porque este mandamento que nós vimos, que na verdade é o primeiro com promessa, este mandamento, é universal. É uma promessa universal. Universal. Para todos. Aqui este é o primeiro mandamento. Somente a honra ao teu pai e à tua mãe. É um mandamento específico para ti. De forma pessoal. Não universal. Não para um povo. Mas de forma pessoal. Para ti. Honra o teu pai e a tua mãe. Agora, não quer dizer que uma criança ou um jovem que morre em tenra idade, ele morreu porque era um desobediente dos seus pais. Não. Não podemos ignorar a soberania de Deus. Não podemos ignorar os propósitos de Deus para cada uma das vidas de maneira individual. Ok? O próprio Senhor Jesus Cristo morreu por volta dos 33 anos, novo, não teve uma longa vida. E ele foi o filho mais perfeito que obedeceu aos seus pais e honrou os seus pais. Mas sim, aqui está uma promessa de prosperidade, de bênção, de maneira especial para todos aqueles que o cumprem, ainda que Deus tenha de maneira específica propósitos diferentes para cada um de nós. Versículo 4, para terminarmos. Voltando a Efésios, agora pais, para vocês. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui vemos a responsabilidade dos pais para com os seus filhos. Está aqui, de uma maneira resumida, qual é a nossa responsabilidade para com os seus filhos. E deixem-me dizer a primeira coisa, e as mulheres vão gostar do que eu vou dizer agora. A primeira coisa que necessitamos é que esta palavra pais, aqui no original, se refere somente ao pai masculino. Porque na nossa tradução em português, nós usamos a mesma palavra. Por exemplo, dizemos pais para um pai e uma mãe. Dizemos pais quando estamos a falar para um grupo de pais. Não há como traduzir isso. Mas no grego há palavras diferentes. E aqui é para o progenitor masculino. A responsabilidade dos pais homens para com os seus filhos. Deus e Paulo, conforme a linha de pensamento, se o marido é a autoridade no lar, é o pastor do lar, então obviamente ele tem que ser o pastor sobre os seus filhos. É ele que tem a responsabilidade maior de educação, ensino, disciplina e criação dos filhos, como pai cristão. Agora, talvez tu estás num lar em que o teu marido não é crente, tu tens que assumir essa responsabilidade. Tu tens que assumir como mulher, como mãe, essa responsabilidade. Se o teu marido não faz. Mas ele é que tem essa responsabilidade. E ele é que é convocado por Deus para a educação, ensino, disciplina e criação dos seus filhos. E não podia ser de outra forma. Porque o homem foi posto como o pastor do lar. Homens, a tua responsabilidade não é apenas colocar o pão na mesa. Ou muitos homens dizem, eu criei os meus filhos. Criou os meus filhos, o que ele quer dizer é que pagou a universidade deles. Mas criação é completamente diferente. Educação é completamente diferente. É isto que Paulo vai dizer. Primeiramente, não provoqueis vossos filhos à ira. Provocar é incitar à ira. É criar ressentimento no coração dos teus filhos. Amargura dos teus filhos. Desânimo, mágoa. E tu podes fazer isso de várias formas. Tu podes criar, provocar os teus filhos a esse ressentimento, a essa ira, se tu usas palavras que os ferem. Se tu os chamas, tu és um burro, tu és um inútil, não serves para nada. Tu podes também provocar o teu filho à ira através das discussões que tens com o teu cônjuge, com a tua esposa. A forma como discutes é de tropeço para os teus filhos. A forma como não mostras amor pela tua esposa. Tu podes provocar os teus filhos à ira com críticas constantes. Sempre estás a criticá-lo. Não há elogios. Ou também com a hipocrisia. Ele vê-te de uma forma na igreja, outra coisa em casa. Ou também com o famoso, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Isso é provocar o teu filho à ira. Ou também quando tu disciplinas com raiva.
de maneira injusta. Quando tu fazes uso de gritaria, é provocar o teu filho à ira. Quando tu zombas do teu filho, gozas com partes do corpo dele, é provocar o teu filho à ira. Quando tu fazes uso de autoritarismo, que é diferente de autoridade, bem diferente. A liderança no lar tem que ser amorosa. Essa é a verdadeira autoridade, como exemplo e ensino. E várias coisas eu podia dizer quando tu fazes comparação entre filhos. Quando tu tens filhos favoritos, provocas o teu filho à ira, ao ressentimento, à mágoa. Não provoqueis os vossos filhos à ira. E agora vejamos o mandamento positivo. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar é educar, treinar os filhos. E criá-los na disciplina. Esta disciplina na Bíblia é sempre formativa, ensino e corretiva, de correção. A disciplina bíblica, a educação, criar envolve ensino, envolve repreensão, envolve correção, envolve o uso até também adequado de castigos. E a Bíblia fala também da vara, da disciplina física. O próprio Deus, diz a palavra de Deus, corrige os seus filhos a quem ama. A disciplina corretiva, ela é bíblica. Ela não necessariamente tem de ser física. Ela pode ser de outras formas, como eu disse, castigos. Mas ela também, a Bíblia nos aconselha a fazer uso da vara. Nós temos Provérbios 22, fala sobre isso, 15. Provérbios 23. Ted Tripp, o autor do livro que eu recomendei na Escola Bíblica Dominical, ele define usar a vara, essa punição e disciplina física apropriada para uma idade, tenra idade, não é para todas as idades. Ele diz o seguinte: um pai fiel a Deus e em fidelidade para com o seu filho ou sua filha, assumindo a responsabilidade do uso cuidadoso, oportuno, calculado e controlado do castigo físico, para reforçar a importância de obedecer a Deus, resgatando assim a criança de continuar na sua estultícia até à morte. A correção feita com amor irá ser de grande bênção para uma criança. Mas fala também Paulo da admoestação no Senhor. Esta palavra admoestação vem da palavra de origem grega, notécia. Ou seja, notético não é esta parte note, significa mente. E é o ato de titemi, significa pôr na mente. Ou seja, a demonstração é o ato de pôr a mente, de poder mudar a mente da pessoa por meio do ensino, do treinamento pela palavra. Colocar a mente no lugar correto. É desta palavra que deriva o Ministério do Aconselhamento Bíblico, aconselhando por meio da palavra para renovar a mente e colocá-la no lugar certo de acordo à vontade de Deus. Mas para tudo isto, disciplina, administração, pais, tu precisas, homens, de investir tempo com os teus filhos. Necessitamos investir tempo de quantidade e de qualidade com os nossos filhos. Para termos essas oportunidades de disciplinar, ensinar, corrigir, admoestar, exortar, nós precisamos disso. E Deus nos chama a isso. Eu termino somente com algumas aplicações bem práticas para nós. Primeiramente, como falámos dos filhos, reforço para vocês também o mesmo. Os vossos pais vos amam. Os vossos pais cuidam de ti, em tudo. Os vossos pais te dão comida, roupa, pagam os teus estudos, te dão um teto. Esses são os teus pais. Sabes o mínimo que tu podes fazer por eles? É obedecer. É honrá-los. Sabem, há muitos jovens que até chegam à fase do namoro. Os meus pais não têm nada a ver com quem eu vou casar ou com quem não vou casar. Não tem a ver. Durante toda a vida, eles te sustentaram, te deram do melhor, cuidaram de ti, te educaram. O mínimo que tu podes fazer a eles é buscar o conselho deles. Até com quem vais casar. É o mínimo que podes fazer por eles. Depois de tudo aquilo que eles fizeram por ti. Filhos,
Eu sei que há aqui filhos que foram abandonados pelos seus pais. Eu sei que há filhos também que sofreram e muito nas mãos dos vossos pais. Abusos de todo o tipo. O único consolo que tu tens, exemplo, não é olhando, obviamente, para o teu passado, para o teu pai, mas olhando agora para o teu Pai Celestial. É Ele que te educa. É Ele que tem cuidado de ti. É Ele que te pede agora também, mesmo tu, se ainda tens a possibilidade de o fazer, a honrar os teus pais terrenos sempre e quando tenhas a oportunidade. Mesmo que não tenhas o desejo e a vontade de o fazer, é Ele quem te pode dar a capacidade de poderes honrar os teus pais. Mesmo os teus pais que não merecem. Que não merecem. Para nós pais, depois de tudo aquilo que nós ouvimos, nunca devemos tentar de deixar de ser os pais que Deus deseja que sejamos. Eu falho muitas vezes. E nós todos falhamos. E precisamos de voltarmos a tentar, pela graça de Deus, ter mais uma oportunidade para sermos os pais que Deus deseja que nós sejamos. Peçamos ajuda a Deus. Peçamos perdão a Deus também. E vamos fazê-lo neste momento. Que o Senhor nos ajude a sermos os filhos e os pais que Ele deseja e colhermos assim as bênçãos para os nossos lares. Oremos. Senhor, ajuda-nos a pensar conforme a Tua palavra e que possamos crer nela de todo o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a ser, Pai, os pais que Tu desejas que sejamos para os nossos filhos. A ser de exemplo, Senhor. A ser diligentes, responsáveis, a pastoreá-los, a cuidar dos seus corações, Senhor. E perdoa os nossos pecados, Senhor, como pais. Aquilo que temos falhado, a nossa omissão, Senhor, a nossa preguiça, Senhor. Perdoa-nos. E dá-nos, na Tua graça, uma nova oportunidade para sermos os pais que devemos ser, Senhor. E que possamos assumir, eu, juntamente com os meus irmãos, este compromisso, Senhor. Também pelos filhos aqui presentes. Ó Senhor, que eles possam entender que é na Tua palavra que encontram verdadeira sabedoria. Que os seus pais foram colocados na sua vida para a bênção, Senhor. E que mesmo que estejam experimentando, Senhor, maus pais dentro das suas casas, ou que foram abandonados pelos seus pais, Senhor, que eles possam olhar para Ti, ser consolados por Ti e animarem-se, Senhor, que não são órfãos, mas têm um Pai maravilhoso, que és Tu, Senhor. Abençoa, Pai, os lares da nossa igreja, os filhos, as novas gerações. Abençoa os pais, abençoa as mães, Senhor. E que por meio dos nossos lares e dos nossos relacionamentos dentro de casa, na nossa família, Tu sejas conhecido, glorificado e nós grandemente abençoados. Amém.